Hoje a nossa homilia ela vai constar de duas partes. Primeira parte, um comentário sobre a primeira leitura do Evangelho. A segunda parte, comentário muito específico sobre a carta de Paulo aos Coríntios, que é uma carta muito famosa e que requer também a nossa atenção no dia de hoje. Convite a que vocês possam, mais do que ouvir a homilia, ir rezando a homilia, porque isso é importante para nós. A homilia ela não é uma palestra. A homilia ela é um comentário aos textos bíblicos, claro, trazendo elementos culturais que são importantes, linguísticos, mas que precisa servir como um alimento espiritual. Então o nosso convite é que a gente possa ir comentando, mas também ir rezando, ao mesmo tempo que nós escutamos, que o Espírito Santo de Deus possa falar em nós. O primeiro comentário sobre o livro de Samuel, a leitura que nós escutamos, e o Evangelho, tem a ver com aquilo que é o chamado. Hoje nós escutamos, por exemplo, na primeira leitura, o chamado de Samuel. E no Evangelho, o chamado dos discípulos, que na verdade é feito por João, para que sigam a Jesus. E aí aparece pelo menos 3 elementos que eu queria comentar com vocês nessa primeira parte. Primeira coisa que aparece lá na leitura que nós escutamos hoje de Samuel é que o Senhor chama Samuel 3 vezes e esse chamado não parece estar claro. Ele confunde a voz de Deus com a voz de Eli. Então, chama a primeira vez, ele vai até Eli e pergunta: "O Senhor me chamou?" Não fui eu que te chamei. Segunda vez, terceira vez. E esse elemento da confusão da voz de Deus com a voz de Eli é um elemento muito importante para a nossa espiritualidade. Por quê? Porque denuncia em nós o risco daquilo que seria a confusão também na nossa vida da voz de Deus com a voz do mundo, com a nossa própria voz. No meio de tantos chamados, nós escutamos tantas vozes, nem sempre a voz de Deus parece muito clara. Eu fico sempre muito receoso com essas pessoas que têm certeza absoluta que falam em nome de Deus. E tem pessoas que têm certeza absoluta que falam em nome de Deus, Então isso é muito sério, O cristianismo ele tem passado por uma deturpação muito séria, E a gente escuta por aí esses jargões, que na Igreja Católica também acontece, Eu profetizo em nome. Cuidado com isso. Como assim eu profetizo em nome? Em nome de quem? Assim como Samuel confundiu a voz de Deus com a voz de Eli, nós também podemos confundir essa voz. Não é tão claro assim. Não é tão claro. Por isso a igreja sempre coloca o duro trabalho do discernimento. A primeira voz que nós escutamos normalmente é a nossa. É a voz do nosso ego, do nosso querer, do nosso desejo. E a gente fala que é a vontade de Deus. Fazer essa purificação e esse discernimento entre aquilo que é a voz do nosso egoísmo, da nossa forma de ser, das nossas ideologias, daquilo que é a voz de Deus, não é uma tarefa fácil. Isso requer muita fineza espiritual. Isso requer trabalho. Como Samuel confundiu a voz de Deus com a voz de Eli, também nós podemos confundir. Então, muito cuidado. Não somente em escutar, como também em fazer uso dessas fórmulas. Eu profetizo. Em nome de quem? De repente é em seu nome, E por isso, o mundo recebe o cristianismo e a fé com 2 pés atrás. Vocês ficam muito desconfiados disso. Porque em nome dessas profecias, muito mal foi feito. E nós precisamos bater a mão no peito e falar a minha culpa. Não é fácil discernir a voz de Deus. Amém? Precisa ser amém mesmo, assim seja, que o Senhor me ajude a fazer esse discernimento, porque não é fácil não. Segundo elemento dessa primeira parte, o nosso Deus não é um Deus interesseiro, mas um Deus interessado. Como que aparece isso? Ele nos chama pelo nome. Samuel era uma criança, e ele não fala: "Ô menino, vem cá", não, ele fala: "Samuel, Samuel". O Deus que é apresentado na nossa fé é um Deus que se interessa pelo ser humano, diferente lá dos deuses das mitologias nórdicas ou mesmo a mitologia greco-romana, que não se interessa pelo ser humano, mas que acaba rivalizando com o ser humano, e aí nasce o semideus.
O Deus da fé cristã é um Deus que se interessa pelo ser humano, é um Deus interessado. Quando eu me interesso por alguém, eu preciso conhecer primeiro o quê? O nome, ou não? E isso é o sinal de que Deus não é um Deus interesseiro, mas um Deus interessado. Samuel, Samuel. E aparece também lá, antes que André apresente Pedro, Jesus já sabe quem ele é. Ah, tu és Simão. E já sabe não somente quem ele é, o nome, mas sabe quem ele é filho. Olha o interesse. Tu és Simão, filho de Jonas. Ainda vai além, já que você vai me seguir, agora você se chama Pedro, um Deus que se interessa por nós. Terceiro e último elemento dessa primeira parte, que é muito interessante, é a atitude de João Batista e a atitude de Eli. Nem Eli, nem João Batista retêm os seus discípulos, né? Quando Samuel pergunta, o Senhor me chamou? Não, não fui eu que te chamei, não. Não vou fazer uso dessa palavra porque não fui eu que te chamei. E se alguém te chamar de novo, diz, eis-me aqui, estou aqui, Senhor. Fala que o seu servo escuta. João Batista tinha discípulos. Quando ele vê Jesus passar, ele fala, eis o Cordeiro de Deus. E manda os seus discípulos para Jesus. Como Maria vai falar nas bodas de Caná, né? Não faça o que eu quero, faça tudo o que ele vos disser. Na igreja e nas tradições espirituais, sempre apareceram os gurus ou os mestres espirituais. Que eu não gosto deste nome, mas podemos usá-lo. A característica verdadeira de um mestre espiritual é não reter os seus discípulos. Ou melhor, não ter discípulos. Porque o verdadeiro mestre é Deus. Então João não tinha seguidores, não queria seguidores, né? Hoje nós estamos na época dos seguidores, não é isso? A gente brinca, mas é uma brincadeira séria. Pessoas que entram em depressão porque perderam seguidores, inclusive líderes espirituais. Deus me livre de seguidores. Eu quero fazer alguns amigos, os que forem possíveis, mas não quero seguidores. Quem sou eu para ter seguidores? Pelo amor de Deus. E isso é uma enfermidade. É uma enfermidade contemporânea. Muitos que se denominam verdadeiros mestres e gurus e que amam ser seguidos, né? Dentro ou fora da igreja. Então, a humildade de reconhecer que eu não sou o mestre é aquele que passa, eis o Cordeiro de Deus. Nem Eli e nem João Batista retêm os seus discípulos. Se nós pudermos apresentar alguém a Jesus, o faremos, mas nós somos meros apresentadores, testemunhas. Jamais, monopolizar a fé para ter um grupinho que faça aquilo que você quer. Isso é uma doença contemporânea. Na nossa religião também acontece. Segunda parte da homilia é um comentário sobre a carta de Paulo. E este comentário sobre a carta de Paulo eu quero também desenvolver com vocês ou rezar em 3 pontos. Paulo inicia assim, o vosso corpo não é para a imoralidade. O corpo é para Jesus como Jesus é para o corpo. Depois vai falar, vós sois o templo do Espírito Santo, glorificai o Senhor com o vosso corpo. 3 coisas importantes nessa carta. A primeira delas é situar para quem que Paulo escreve. Paulo está escrevendo a carta para a comunidade de Corinto. Quem era a comunidade de Corinto? Uma cidade portuária super badalada, por onde passava a maior parte do comércio da região, com um tráfico sexual e um tráfico de escravos exorbitante, com uma cultura muito promíscua, em todos os sentidos. Então Paulo está escrevendo para essa comunidade, por isso que ele faz esse chamado forte para o corpo, porque era onde o corpo era usado e de diversas maneiras, não somente sexualmente, para trabalhos também e todo tipo de comércio. E aí Paulo vai dizer para a comunidade cristã, ninguém obrigou vocês a serem batizados, mas uma vez que vocês batizaram, seu corpo é para Deus, como Deus é para o seu corpo. Você já não pode viver mais como vive aqui os seus conterrâneos. Então, Paulo desenvolve aí toda uma teologia do corpo, que depois a gente vai focar só na sexualidade, como se o imoral fosse só o sexual. E até hoje nós temos esse vício, nós temos um problema com o nosso corpo e com a nossa sexualidade, então a gente fala só de sexualidade. Mas imoralidade é mais do que sexualidade, do que os pecados sexuais. Roubar é imoral. Mentir é imoral. Todo tipo de excesso que nos desequilibra é imoral. E aí vem a segunda parte.
nessa teologia do corpo que brota dessa carta de Paulo, que eu acho que é muito importante, né? A gente pensar que Paulo aqui está preocupado com o equilíbrio. Aquilo que nos conduz à santificação do nosso corpo. E mais do que isso, ao contrário do que muitos falam, e a gente escuta isso assim à torta direita. Hoje mesmo eu estava escutando uma palestra do Saramago, que eu gosto muito como escritor, mas acho que ele não conseguiu compreender a proposta do cristianismo, claro, né? Fruto do seu tempo, um português envolvido naquilo que seria os movimentos laicistas da Europa. Então a gente entende Saramago sem problema nenhum, tem que fazer a leitura contextualizada dele. Mas escutava Saramago hoje e gosto muito dele, mas discordo totalmente, né? O cristianismo não é uma religião vamos falar assim, da negação do corpo. Muito pelo contrário, o cristianismo, tal como nós o conhecemos, ele é a exaltação do corpo. Acabamos de celebrar o mistério do Natal. O que é o Natal? A exaltação do corpo humano. Deus se fez carne e habitou entre nós. O que nós estamos celebrando aqui? Um memorial em torno de um corpo. Tomai e comei, este é o meu... Não a minha alma. Tomai e comei, este é o meu corpo. E Paulo hoje, né, o corpo é o templo do Espírito. Glorificai a Deus com o vosso corpo. E essa glorificação, a terceira e última parte da homilia, ela acontece quando nós fugimos do excesso. Tudo o que é excessivo faz mal à nossa existência, ao nosso corpo. O pecado é o excesso. E a gente fala, por exemplo, né? O excesso na sexualidade nos leva, por exemplo, ao pecado da promiscuidade. O excesso na comida e na bebida e na sexualidade nos leva ao amplo pecado da luxúria. A luxúria não é só pecado sexual. O excesso na ganância nos leva à avareza. E aí, juntando com a escola estoica e com aquilo que é a mensagem do Evangelho, a Igreja formulou 4 pontos cardeais para este equilíbrio do nosso corpo, que eu queria terminar com ele, que eu acho muito bacana. A gente baniu isso da nossa vida, né? Hoje eu brinquei pela manhã que a nossa igreja, ela parece mais um quartel, tá cheio de militar por aqui. Eu não sei se ensinam isso nas escolas militares, porque eu nunca fui convidado para estar lá, mas alguma coisa deve ter, né? Os 4 pontos cardeais para a gente chegar àquilo que seria a excelência ou chegar àquilo que é a beatitude. E que é fruto da união do cristianismo com esse estoicismo. O primeiro deles é aquilo que nós chamamos de disciplina. Eu vou dar um exemplo, tá? O segundo, a disciplina que leva ao hábito. Terceiro, o hábito que leva à virtude. E quarto, a virtude que leva à excelência ou à beatitude. Aí hoje eu dei um exemplo, vou pegar o exemplo da noite aqui, né? Então, por exemplo, vocês estão aqui, né? Vocês estão disciplinados, mesmo que tenha o churrascão do domingo, 6 horas eu vou para casa tomar banho. 6 horas do domingo eu deixo o churrasco da família e vou para casa tomar banho. Por quê? Disciplina, 6 horas. Porque 7h30 eu tenho o hábito de assistir a Santa Missa. Então sou disciplinado, 6 horas tomo banho, porque tenho o hábito às 7h30 de assistir a Santa Missa. Este hábito nos leva com o tempo a sermos virtuosos. Porque é impossível que uma pessoa que assiste a Santa Missa todo domingo 7h30 não desenvolva uma vida virtuosa. Só se estiver com o ouvido tapado, porque se você está aqui 7h30 todo domingo, desenvolve alguma virtude. O último passo, com o tempo, a excelência ou a beatitude. É por isso que as pessoas que frequentam a igreja são chamadas de beatas. Porque é o último passo. É o último passo. E a beatitude, em grego a gente poderia chamar de excelência, o areté, como vocês queiram, é o fim último do ser humano, glorificar a Deus com o corpo. Beatitude é ser feliz. É atingir o equilíbrio espiritual, psicológico, corporal, né? Então olha para vocês verem que escola
Que escola nós temos nessa teologia paulina negligenciada por nós, né? E a gente precisa rezar e agradecer a Deus por toda essa maravilha, 2000 anos de cristianismo e que Ele nos tem dado, né? Espero que vocês, né, vivam então praticando essa virtude, ou buscando essa virtude e o aperfeiçoamento da vida de vocês, para que realmente vocês possam, como diz Paulo, glorificar em tudo a Deus com os vossos corpos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.